A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Você acabou de ver um vídeo onde um padre pega um bebezinho e mergulha algumas vezes, batizando ali aquele bebezinho. Mas o que as Sagradas Escrituras diz sobre isso? É o que nós vamos ver a partir de agora. Quero levar para vocês os 3 passos desta noite. Vamos falar sobre o pecado, vamos falar sobre o arrependimento e vamos falar sobre o batizar nas águas. Nós sabemos que para batizar nós temos que falar primeiro sobre o pecado. O judaísmo ele ensina que o pecado é um ato e não um estado de ser, né? O pecado ele vem do grego. A palavra pecado vem do grego e significa errar o alvo. Significa errar o alvo. Nós vamos ler alguns versículos que falam sobre o pecado, tá? Para você entender melhor um pouco sobre o pecado. O que leva a pessoa ela errar o alvo? O que leva ela a falhar? Nós vamos ver sobre isso. Vamos ler alguns versículos que comprovam o que eu estou falando. Pois bem, a Sagrada Escritura ela diz assim a respeito do pecado. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós vemos que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Uma criança, ou seja, um bebezinho, até mesmo uma criança, ela não pode escolher, né? Ela não tem a mentalidade de escolher entre o bem e o mal. Um outro versículo que nós vamos ler para a meditação. Veja que o pecado, a pessoa ela pode fazer o bem e ela não faz, é pecado, né? O outro versículo que eu vou deixar na meditação de todos vocês é aquele que fala o seguinte, olha, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado, ele é a transgressão da lei. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem ele não faz, ele o quê? Ele peca. Então um bebezinho, ele não tem essa mentalidade de fazer o que é certo ou o que é errado, né? Ela vai crescendo, vai sendo ali uma criança, né? Às vezes ali 10, 9 anos, ainda é uma criança. Tem uns que a mentalidade de criança é de 11, 12, 13, aí para mais para cima a gente não pode falar. Mas até então uma criança, né? E uma criança ela não tem pecado. Então para a pessoa chegar ao batismo, ela tem que ter pecado, ela tem que ter cometido pecados, né? E nós sabemos que o judaísmo diz que o pecado é errar o alvo, né? Pecar é errar o alvo. Então, eu quero falar sobre o arrependimento. A palavra pecado, ela vem do grego. O significado dela é clássico, é errar o alvo. Quem nunca já ouviu isso, né? Errar o alvo. O sentido contemporâneo dela significa transgressão. Mas transgredir o quê? Transgredir os mandamentos do Senhor, da palavra de Deus. Todo aquele que transgride a palavra de Deus, ele está pecando, né? Nós estamos numa balança, nós estamos um equilíbrio. Se o que Deus pedir para que todos venhamos fazer e nós não façamos, nós estamos cometendo pecado. Mas se Ele pedir para não fazer e a gente fizermos, também
estamos no pecado, né? Nós vemos na Bíblia vários homens que Deus não pediu para fazer e fez, pecou. E pediu para fazer e não fez e pecou. Então a gente vê na palavra do Senhor, com esses versículos que eu citei, que uma rápida definição do que é um pecado, né? Uma rápida definição. O pecado tem tema para muitas horas, né? Mas uma breve colocação da minha parte sobre esse batismo que o padre estava fazendo é o que eu quero deixar. O batismo, ele é para a remissão de pecados, né? Então, vou estar falando agora sobre o segundo passo, ou seja, o arrependimento. Pois é, meus amados irmãos, você, meu amigo, minha amiga, nós vemos que o arrependimento, a palavra arrependimento é de origem grega e significa conversão, nada mais, nada menos do que conversão, tanto espiritual bem como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitude, temperamento, caráter, trabalho. Geralmente ela produz no ser humano uma evolução, né? Então você pode pesquisar, você vai ver o que eu estou falando, que vem, né, do originais grego. Nós podemos entender isso aí, que a palavra arrependimento, ela é muito mais do que muitas pessoas ela imagina que seja, né? Então, veja o versículo agora que eu vou estar lendo para vocês sobre essa palavra arrependimento. Diz assim o versículo sagrado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que quando aquela multidão, né, disse para Pedro e os demais apóstolos, perguntaram no versículo 37, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos o que eles iam fazer sobre a vida deles aqui na terra. E Pedro, ali toma na frente da palavra, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então veja que ele pediu para que eles pudessem ser batizados, para que eles pudessem ser lavados dos pecados dele, né? Tem um outro versículo também que diz assim, olha, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16, diz assim, ó: e agora, o que mais esperais? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, né? Então veja que ele usa o termo, veja que ele usa o termo levanta, né? Por que te detens? Levanta e lava os teus pecados, invocando o nome dele, através do batismo, né? Nós vemos o versículo que eu coloquei, guria mesmo, você viu. Então o batismo, ele lava os pecados, né? Do arrependimento, que a pessoa ela vai estar ali, a pessoa que se arrependeu. Quando a pessoa se arrepende, ela quer mudança. Ela quer mudança, e uma criancinha, um bebezinho, ela não tem poder para escolher se ela vai ou não, ou pecar ou não pecar, ou fazer um erro ou deixar de fazer um erro. Ela não tem essa mentalidade. Então o batismo é para pessoas que maduras, pessoas que sabem o que está fazendo. Eu sempre digo que existe o período da inocência, que é das crianças, né, do bebezinho, e existe o período do juízo, que são quando a criança sai ali, né, eu não sei bem dizer, ninguém sabe dizer se é dos 14 para 15, se é dos 13 para 14, ou se é dos 12 para 13. Cada criança varia de criança para criança, né?
Mas uma hora a criança vai sair do período de inocência e vem para o período de juízo. E ele passa a ser contabilizado os pecados dele, né? Aquele que veio de Adão está dentro dele, né? Todos nós somos pecadores. E aí, através do batismo, quando ela aceitar realmente, entender a palavra da justiça, ela vai ser batizada no nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, né? Remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, veja que o pecado é uma coisa, a pessoa vai se arrepender depois que ela entender que ela está no pecado, que ela foi fruto do pecado, que os pais eram do pecado, Adão e Eva, e depois o batismo, para que ela venha lavar os pecados e ter uma vida com Deus, né? Então esse vídeo que eu vou mostrar.